1 Reis 19, do versículo 1 ao 18, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Só um destaque aí, irmãos, desse contexto, é que Acabe era o rei de Israel e Jezabel, sua esposa. Jezabel é tida aí como uma das mulheres mais perversas da história. E eles matavam os profetas do Senhor. Muitos de Israel seguiam a religiosidade pagã, idólatra de Acabe e Jezabel. E Elias confrontou quem seria o verdadeiro Deus. E confrontou 450 profetas de Baal a montarem um altar e não colocarem fogo. E da mesma forma ele prepararia o altar e também não colocaria fogo. E eles clamariam ao Deus deles que enviasse o fogo. E os 450 profetas clamaram a Baal, mas como Baal não existe, não veio fogo nenhum. Eles se cortavam, faziam uma série de coisas absurdas. E quando Elias clama a Deus, desce fogo do céu e consome o sacrifício. E Elias sozinho luta contra os 450 profetas de Baal e ele vence todos eles. Um homem contra 450 e ele derrota todos. E assim diz então, perceba aí, um cara para lutar contra 450, eu perco no mano a mano, né? Aqui o cara vence 450. Você diz assim, esse cara é imbatível, nada destrói esse cara, nada joga esse cara na lona, esse cara não vai ter luta, esse cara não vai ter apreensão nenhuma na vida, um cara que vence 450 na espada. Acabe, vamos voltar então lá, versículo 1 de novo aí. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Percebam, o cara enfrentou 450 homens e sentiu medo de uma mulher. Para ver como a mulher, né? Se a mulher for boa, glória a Deus, meu irmão. Mas se for ruim, igual essa Jezabel também, o homem enfrenta 450 homens, mas tem medo de uma mulher. Para ficar aí, né? Entendido o assunto aí, né? Os entendedores entenderão. Elias ficou com medo. Levantou-se para salvar a vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado, sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo.
e depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos orar, irmãos, ao Senhor mais uma vez. Pai santo e eterno, obrigado pela leitura da Tua palavra. Continua a falar conosco, com a Tua palavra inspirada, que nos ilumina. Ó Pai santo, nós precisamos falar dela e de nada mais. Que nessa noite faça-se ouvir somente a voz do Teu Santo Espírito, edificando nossas vidas, para a glória do Teu santo nome, para o nosso crescimento, ó Pai, e para que sejamos melhores e mais usados por Ti nessa sociedade tão sofrida. Assim, ó Pai, nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Dando prosseguimento aí, nossa reflexão já começou, né, irmãos? Nossa mensagem já começou. Mas o título da nossa mensagem é A Depressão do Profeta e o Cuidado de Deus. Não tenho pretensão aqui de falar profundamente sobre depressão, porque não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou neurologista. Estou mais para paciente deles do que propriamente um profissional da área. Mas a reflexão nossa vai no intuito puramente pastoral, bíblico e do zelo de Deus por nós. A medicina muito moderna muito tem descoberto que a depressão ela não vem apenas de fatores externos, mas também de alterações no nosso corpo. E normalmente se fala dos neurotransmissores, hormônios cerebrais, que aí se destaca a dopamina, a serotonina e noradrenalina, e dependendo da alteração nesses hormônios, os profissionais podem perceber aí o que a pessoa está sofrendo, o que anda passando com ela, as consequências, e por aí vai. Mas não é o meu propósito, porque eu não entendo desses hormônios. E o propósito é pensar pastoralmente, como igreja de Cristo, no cuidado um dos outros, no zelo de Deus pelo seu profeta que sofria, porque não está escrito na Bíblia que Elias sofria de depressão. Mas várias coisas que passavam pelo coração de Elias, que Elias manifesta-se, em muito tem se dito que Elias foi um profeta, um homem de Deus na Bíblia Sagrada, que é um exemplo claro de que a depressão pode abater a todo tipo de homem e mulher, mesmo aqueles que são mais espirituais. Eu fiz uma leitura um tempo atrás de um livro chamado Andando com o Tanque Vazio, de Wayne Cordeiro, um pastor do Havaí que sofreu a síndrome de burnout, coisas na vida dele, chegando até mesmo um ponto de uma depressão. Ele buscou uma série de tratamentos e ele escreveu esse livro, que entra mais principalmente na síndrome de burnout, que é aquela questão de quando você queimou tudo que você tinha de combustível na sua vida e aí chega ao esgotamento total. E aí eu fiquei pensando, eu estava lendo o cara e eu pensei assim, meu Deus do céu, se o cara no Havaí sofreu isso, cara, a gente na Baixada Fluminense
vai sofrer o quê, né? O cara no Havaí, meu irmão, com tanta coisa da natureza belíssima perto dele, mas a gente vê o esgotamento de um homem de Deus e de vários homens e mulheres na história, e a forma como a gente precisa aprender a lidar com essa condição. Aí no livro Andando com o Tanque Vazio, ele cita algumas causas da depressão, e ele cita estresse de longa duração, grandes perdas, problemas não resolvidos, estresse financeiro, pressão para sobressair. A nossa sociedade mesmo é uma sociedade que exige muita performance das pessoas. E essa performance, quando a pessoa não consegue atender o que ela pensa, ou o que ela acha que a sociedade pensa, isso aqui pode servir como gatilhos que levam a pessoa que já tinha uma característica própria no seu corpo para a depressão, e aí isso serve como um gatilho impulsionando uma série de outros males. E ele citando essas causas da depressão, a gente vê, por exemplo, na própria vida de Elias. Estresse de longa duração, um homem em constante pressão. Estão matando os profetas do Senhor. E quem é o profeta mais destacado de todos? Elias. Quem é o profeta que mais Deus deu a ele sinais e maravilhas? Elias. Um profeta diretamente conhecido pelos reis que não gostavam dele. Rei Acabe e a rainha Jezabel. Um homem em constante pressão. Outra causa da depressão que ele cita aqui, que Elias sofria, grandes perdas. Elias caminhava se sentindo sozinho, porque Jezabel vinha matando todos os profetas do Altíssimo. E aquele homem via com companheiros de jornada, de missão, de chamado de Deus, sendo assassinados por uma rainha perversa. E o grande mal desses homens é que eles eram fiéis a Deus, ao Deus de Israel. E eles eram assassinados por quem? Pela rainha e pelo rei de Israel. Aqueles que deveriam se submeter ao grande Deus, estavam matando os que se submetiam ao Deus de Israel. Nadando ao contrário, indo contra o Salvador, Senhor e Rei daquela própria nação. Grandes perdas, problemas não resolvidos, porque Elias lida com uma grande dificuldade, como foi os profetas de Baal, e ele luta contra 450 profetas de Baal, e quando ele pode pensar, agora eu vou sentir uma calmaria na minha vida, vem uma frase de Jezabel para ele: do jeito que você matou os profetas, eu vou te matar também. Esse homem não desfruta de um dia, de um momento de paz. E eu diria, irmãos, que a vida do profeta Elias serve para a gente pensar, quando nós vemos irmãos nossos, sofrendo de depressão, ou então sofrendo de outros males na mente, de outro problema da saúde mental, em pensarmos que a pessoa é preguiçosa, que ela não se esforça, que ela não se dedica totalmente a algo, que são caricaturas que se formam de uma pessoa que sofre depressão. E quando a gente vê o exemplo de Elias, essas caricaturas, elas caem por terra. Quem vai ter a coragem de dizer que Elias era preguiçoso? Quem vai ter a coragem de dizer que Elias não se esforçava? Quem vai dizer que Elias não se dedicava totalmente a algo? Pelo contrário, era a dedicação total dele que estava consumindo ele. O amor imenso dele, ou então uma pessoa derrotada. Elias tinha acabado de experimentar uma grande vitória, irmãos. A história, quando nós vemos ali, ele chegou a debochar dos profetas de Baal, quando os profetas de Baal se cortavam, clamando a Baal para Baal mandar fogo do céu. Elias chegou a zombar, Elias disse assim: grita mais. De repente ele está dormindo, pode ser que ele foi passear, tirou umas férias. E Elias viu o fogo cair do céu quando ele clamou. Esse homem experimentou uma grande vitória, estava totalmente dedicado, mas esse homem vai para um lugar deserto, chega diante de Deus: Senhor, tira a minha vida,
Eu não aguento mais a minha vida. Senhor, eu quero parar agora. Elias sofrendo de um mal mortal. E a gente, irmãos, precisa entender o seguinte: quem somos nós para entender tudo que se passa na alma humana? Quem somos nós para entender tudo que se passa na mente humana? Então nós precisamos ter humildade para entender que nós não sabemos de tudo. Nós precisamos entender que nós não temos respostas para todas as coisas. E diante de uma pessoa que sofre na sua alma angústias terríveis, se nós não sabemos o que falar, não fale. Admita que você não sabe o que fazer. Então faça simplesmente a atitude mais simples, e que algo precisa ser feito sim, se achegue à pessoa. E eu estava lendo o livro chamado A Depressão de Spurgeon, Esperança Realista em Meio à Angústia, de Zack Sweeney, onde ele fala de uma série de... ele fala sobre a depressão, e principalmente relatando trechos de mensagens de um dos grandes pregadores da igreja, que foi o pregador inglês Charles Spurgeon, que era um pregador batista de linha reformada, de uma teologia muito semelhante à nossa. E pregava para multidões a semana inteira, e ele sofreu de um grande problema no passado, porque a igreja enchia muito. E no meio de um desses cultos, ele era um pastor muito jovem, uma pessoa gritou: "Tá pegando fogo!" Então você imagina uma multidão dentro de um templo correndo, desesperada porque está pegando fogo, e não estava pegando fogo nada. E algumas pessoas morreram pisoteadas, porque um engraçadinho, que de engraçadinho não tem nada, gritou: "Está pegando fogo." E aquilo de certa forma recaiu muito sobre Spurgeon, e Spurgeon, ele já tinha tendências à depressão. Para fazer ideia, irmãos, ele chegou a ficar um período da vida dele 6 meses afastado do púlpito, de pregar a palavra, por conta de uma depressão profunda. E esse homem pregava tanto que o apelido que ele ganhou na história foi Príncipe dos Púlpitos, porque é um dos maiores pregadores da história. Vocês podem achar facilmente, quem nunca leu, pesquisa lá Charles Spurgeon, que você vai achar na internet sermões dele fácil, muitos estão de graça, né, na internet. E aí, esse autor, Zack Sweeney, falando sobre a depressão de Spurgeon, ele cita algumas coisas. Ele cita assim: o que nos faz ministrar um cuidado impaciente em relação à depressão? Falando assim, o que faz a gente ser impaciente com relação à depressão? Ele destaca 4 coisas. Julgamos os outros de acordo com as nossas circunstâncias e não de acordo com as deles. Não é uma coisa comum a gente, irmão, se comparar. Mas meu irmão, eu quando passei por isso, ou meu irmão, eu fiz isso. E uma das coisas difíceis, complicadas, é se comparar. Duas pessoas podem passar pelo mesmo mal na mesma idade. Uma pessoa pode perder o pai e a mãe com a mesma idade que outra pessoa. Uma pessoa vai ter uma reação, outra pessoa vai ter outra reação. São características do ser humano. Ainda mais quando pior ainda quando a gente não sofreu o que a pessoa sofreu. Julgar os outros de acordo com as nossas circunstâncias e não de acordo com as deles. Segundo, ele destaca: ainda achamos que frases batidas e desgastadas ou elevação de voz podem curar feridas profundas. A gente no meio evangélico tem disso, né, irmãos? É uma coisa interessante. Já percebeu, irmãos, que a gente achar que sair do nosso banco, vir aqui para frente no púlpito pregar, muitos acham, por incrível que pareça, que mudar a voz vai mudar alguma coisa. Mudar o jeito de falar, mudar a tonalidade, mudar a forma como se expressa. E chegar diante de uma pessoa e usar jargões evangélicos. Como a gente tem o mais famoso, está amarrado, mas existem muitos outros, né? E às vezes em cada época tem alguns que parece que predominam. E a gente achar que falar as mesmas frases, as mesmas coisas,
vai dar o mesmo resultado. Outro destaque, ele fala: tentamos controlar aquilo que deveria ser, em vez de nos rendermos ao que realmente é. A gente olha para a pessoa e acha que a pessoa tem que ser do jeito que a gente acha que tem que ser, ao invés de amarmos ela, nos aproximarmos dela, cuidarmos dela do jeito que ela é, e não do jeito que a gente acha que ela deveria ser, não do jeito que a gente acha que ela deveria se comportar. Irmãos, não é à toa que o apóstolo Paulo disse, e eu digo o seguinte: o apóstolo Paulo é um cara que não tinha tendência para depressão, porque se ele tivesse, irmão, aquele cara, né, era um depressivo do mais alto grau, se ele tivesse no seu corpo a característica para sofrer com depressão. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala que os fortes suportam, carregam a debilidade dos fracos. Não é por acaso que o apóstolo Paulo diz: você é forte, meu irmão, amém, então carrega o seu irmão fraco, já que você é forte. Porém, o que às vezes aparece na igreja é que o forte, ele usa a sua perna musculosa para dar o golpe fatal. Quando eu jogava na adolescência o Mortal Kombat, era o Fatality. O adversário já ficava assim, cambaleando, né? Aí tu tinha que dar o golpe fatal, Fatality. Irmãos, Fatality rola na igreja direto. O irmão já está ali cambaleando. Vai o irmãozinho lá e dá o golpe fatal. E 4, como eu já citei aqui, resistirmos a ser humildes acerca da nossa falta de experiência. Quer dizer, é não querer admitir: eu não sei nada do que está se passando na vida do irmão. Então não, eu vou tentar ajudá-lo, mas não adianta eu achar que eu tenho resposta para tudo. Irmãos, correndo o risco aqui de cometer uma grande heresia, eu cito aquele cantor, aquele do rock, Raul Seixas, né? Uma frase dele, dependendo da circunstância que tu encaixa a frase do Raul Seixas, né? Onde ele fala que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa frase aí pode se encaixar em qualquer situação. Quando vai contra o Evangelho, aí eu vou dizer: não, o Evangelho é a verdade e pronto, ela é imutável, ela não muda. Agora, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso estar interpretando errado o Evangelho. Eu posso estar interpretando errado as circunstâncias. Então a gente precisa aprender a mudar do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo e achar que todas as coisas sempre serão iguais e que a gente tem respostinha pronta para tudo, quando a gente não tem. Eu acho que eu citei bem aqui o Raul Seixas, né, irmão? Não falei que essa frase se encaixa bem em todas as circunstâncias, não. Depende do momento, né? Depende da realidade. Mas a gente, no trato uns com os outros, a gente não tem respostas para tudo. E a gente precisa, como ele diz aqui, resistirmos a ser humildes acerca da nossa falta de experiência. Precisamos de humildade e entender que somos inexperientes. Então, irmãos, quando lemos a história do profeta Elias, nós vemos que os estereótipos que se acusa o depressivo de falta de fé, fraqueza espiritual, eles caem por terra quando a gente vê um homem tão espiritual, tão poderoso, tão comprometido com Deus, pedindo para si mesmo a morte. Então vamos aprender, irmãos, o título da mensagem é a depressão de Deus, a depressão do profeta e o cuidado de Deus. Então vamos ver aqui na Escritura Sagrada como Deus trata um homem depressivo. E pensando da forma como Deus trata um homem depressivo, eu creio que também é a forma como nós precisamos aprender com Deus, como se trata um dos seus servos que está sofrendo desse grande mal. No versículo 3 a 5, nós vemos a condição de Elias. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida e foi até Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Quer dizer, o homem quis se afastar de tudo e de todos. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro
sentou-se ali debaixo de uma árvore, parou para pensar na vida dele, e o que ele pensou? Sentiu vontade de morrer. E como ele entendeu que não deveria se suicidar, o que ele pediu? Ele orou a Deus e pediu ao Senhor que tirasse a vida dele. E nesse tirar a vida dele, percebam, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou nada. Não é aquela expressão seguinte, de um filho que reconhece que seus pais são maiores. Não, é aquele homem que está dizendo o seguinte: eu não tenho valor algum. Eu sou só uma poeirinha no meio desse universo. Eu sou pior do que aqueles que vieram antes de mim. Esse homem é poderosamente usado por Deus. E ele não vê em si nada de valor. Então ele orou ao Senhor. Então Deus começa a lidar com esse homem em sofrimento. Deus começa a lidar com esse homem em agonia. E o versículo 5 ao 7 diz assim, que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele. O anjo é o representante de Deus, irmãos. É o mensageiro do Senhor, que vai lidar com Elias, sendo aquele que está debaixo das ordens do Pai, do Eterno. Então ele tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado com pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se, coma, porque a viagem será longa. O que Deus... O homem pediu a morte, irmãos. Deus chegou lá já arrepiando com Elias, irmãos. Deus já chegou lá dando uma lição de moral. E Deus é Deus. Se tem alguém que pode dar lição de moral, é Ele. Mas Deus chegou lá dando lição de moral em Elias? Não. Deus vê que aquele homem está dormindo demais. Porque os distúrbios da depressão, eles podem ser assim. Uns ficam com menos, outros ficam com mais. Uns querem dormir muito, outros é só insônia. Uns querem comer exageradamente, outros não comem nada. Uns querem só sexo, outros não aguentam ver a mulher nem o marido. É a loucura da cabeça do ser humano, irmãos. É a nossa doideira. E Elias, ele é aquele que se entregou para o sono. Dormiu. E o que Deus fez com ele? Percebeu que ele precisava acordar. Mas ao acordar Elias, o que ele fez? Ele trouxe comida para Elias. Por quê? Porque Deus entendeu que tinha que cuidar bem desse homem. E uma das coisas que a gente precisa para ser bem cuidado é a barriga cheinha. Pandemia, né, irmãos? Esse negócio de não poder sair, ficar em casa à noite, voltar do trabalho, mesmo os que trabalharam fora, voltar do trabalho e não tem mais nada, não pode vir para o templo, não pode vir para o shopping, não pode visitar a casa de ninguém. O que as pessoas mais fizeram? Para se sentir bem, comer. Então Deus deu comida para Elias. Deus o alimenta. E depois que Elias come, quer dormir de novo. E Deus deixa Elias descansar. Deus é um paizão, irmãos, botando seu filho: descansa, meu filhinho. E aí, depois que Elias acorda, Deus dá mais comida para Elias. Alimenta Elias novamente. Então a gente vê aí, irmãos, descanso, alimentação, descanso novamente. Deus então chama Elias para uma atividade física, tira Elias daquele lugar que ele está ali escondidinho, sofrendo, reclamando de tudo. Diz aí o versículo 7, Deus diz para Elias aí, irmãos, de um jeito que só Deus sabe, que Elias precisa sair da caverna dele, aliás, debaixo da árvorezinha dele ali.
Então diz o versículo 7, um anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Então Deus chama Elias para uma atividade física, uma longa caminhada. E aí, irmãos, não era caminhar de 40 minutos não, irmãos, foi uma caminhada de 40 dias. Meu irmão, se você está sofrendo, Deus está te chamando para uma caminhada pelo menos de 40 minutos, nessa noite, né? Isso não é Deus, sou eu, né? Saia um pouquinho. Então Deus chama Elias para uma atividade física. Deus dá a Elias uma ocupação. Deus não permite que Elias fique parado se entregando às dores da sua alma. Mas perceba o seguinte, irmãos, até esse momento, Deus em algum momento disse para Elias que Elias estava errado. Elias achava que era o único profeta, irmãos, isso não era verdade. Mas Deus não chegou já confrontando Elias, dizendo, está mentindo. Deus simplesmente está tratando do filho dele. Deus entende a dor que esse homem sente na alma, porque Deus é aquele que sonda o coração. O Deus, nosso Deus e Pai, Ele nos ouve. Algumas pessoas dizem que o servo de Deus não pode lamentar, isso é mentira, irmãos. A gente tem um livro na Bíblia que o nome é Lamentação. Se a gente tem um livro na Bíblia que o nome é Lamentação, por que o servo de Deus não pode lamentar? Leia os Salmos, irmãos. Os Salmos, eles refletem o que anda na alma do ser humano. Eu acho que uma pessoa em depressão e agonia, a melhor leitura são os Salmos. Porque o Salmo você vai ver um cara forte aqui, daqui a pouco um cara jogado no chão ali. Você vai ver nos Salmos o salmista clamando, Senhor, até quando eu vou gritar pelo Senhor e o Senhor não vai me ouvir? O salmista chegou a dizer, Senhor, até quando eu vou te chamar e o Senhor vai virar as costas para mim, Senhor? Ô Pai, o Senhor não está me ouvindo, Pai? Pai, eu estou te gritando. E o Senhor deu as costas para mim, Pai. Irmãos, leia os Salmos, é isso que estão os Salmos. Não em todos, né? Mas você vai encontrar isso nos Salmos. Deus abandonou seus filhos? Não, mas o sentimento do ser humano é de que como se tivesse sido abandonado. Jesus mesmo na cruz, irmãos, ele usou um dos Salmos. Aquilo que Jesus, de fato, ele experimentou na totalidade, não o salmista, mas Jesus repete o salmista. E uma das frases que Jesus repete os salmistas na cruz é, Deus meu, por que me desamparaste? Era o grito de um dos salmistas, irmãos. Homens sofridos, com experiências duras na vida, sofrendo a agonia imensa na sua alma, e com a impressão de que Deus não os ouvia. Irmãos, o servo de Deus, ele pode lamentar, ele só não pode deixar de respeitar a Deus. Mas você não pode fazer oração mentirosa. Está tudo ruim, e orar para o Senhor dizendo, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Meu irmão, tem que agradecer a Deus, sim, faz parte. Devemos agradecer a Deus todos os dias. Mas também tem que reclamar com Ele se você sente que no seu coração há alguma coisa que não está certo. Se você acha que Ele te desamparou. Ele não te desamparou. Mas você pode sentir momentos em que parece que Ele te desamparou e que Ele quer ouvir, sabe o que de você? Ele quer ouvir a sinceridade da sua alma, a agonia do seu coração. Então, no versículo 9 e 10, nós vemos Deus ouvindo as lamentações do profeta. Diz aí o versículo 9 e 10. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, já ali, né? E aí Deus perguntou a Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Perceba, irmãos, uma coisa que Deus ensina para a gente, dentre várias.
ele não chega dando a resposta já para o Elias. Ô Elias, é isso, isso, isso e aquilo. Não, Deus pergunta, Elias, o que está acontecendo? Elias, por que você está aqui e não ali? Elias, por que você está fazendo isso agora? É Deus perguntando a Elias. Só que, irmãos, às vezes tem medo de perguntar. Porque, por exemplo, existem convenções sociais de que se a gente, para perguntar para uma pessoa se está tudo bem com ela, ela tem que responder que está tudo bem, mesmo que tudo esteja mal. Está tudo bem, irmão? Ele está brigado com a esposa, com o filho, com todo mundo, está doido para desabafar com alguém, mas a convenção social faz com que ele tenha que dizer, não, está tudo bem. Mas não está nada. E mentir não adianta. Então, quando Deus está perguntando para Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus quer ouvir de Elias. Deus já sabe o que passa com Elias, mas Deus quer ouvir da boca dele. E aí diz o versículo 10, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Senhor, eu estou sendo zeloso com o que o Senhor mandou eu fazer, mas olha só, essa tua nação, esse povo, os filhos de Israel, nosso povo, quebraram tua aliança, mata os profetas, só sobrou eu, Senhor. A gente vai ver no final do texto que não sobrou só Elias, mas Deus naquele momento não chega assim para Elias e já chega arrepiando. Mentira, Elias, que só sobrou você o quê? Tem um monte de gente que não se dobrou a Baal. Mas Deus não faz isso. Deus ouve o profeta, porque ele não está sozinho, mas ele se sente assim. Não sobrou só ele, mas no mundo dele parece que só sobrou ele. Deus conhece a agonia do coração desse homem, e a gente vê Deus querendo ouvir a sua profunda angústia, mesmo que não seja totalmente verdade o que Elias está falando, que seja apenas a forma como ele se vê, Deus está interessado no que esse homem tem a falar. Deus está pronto a ouvir a sua profunda angústia, porque Deus mesmo falou com ele e disse, o que está acontecendo, meu filho? E irmãos, na hora dessa angústia profunda, a gente pode querer ouvir tantas vozes, e às vezes para de ouvir a voz que a gente mais precisa, que é a voz do nosso Deus, dizendo, o que está acontecendo contigo, meu filho? Irmãos, quantas pessoas estão sofrendo nessa pandemia? E se afasta de ouvir a voz daquele que pode tratar a alma dela, que vai entender a sua condição, que sabe o que é sofrer. O pai ouvia Elias, e Elias ouviu o pai. E foi se dispondo a ouvir o pai, que Elias foi tratado. Quando Deus pergunta a Elias o que passava com ele, Elias começou a falar a Deus. E quando a gente entende que um homem falando a Deus é uma oração, e a gente vê que numa conversa com Deus, a vida de Elias, nós podemos aprender alguns processos de uma profunda terapia. Descansar. Você que anda cansado, meu irmão, e está trabalhando tanto, Deus diz para você, você precisa descansar. Para você, preguiçoso, que está dormindo muito, você está precisando de uma caminhada de 40 dias. Deus diz para o homem, você precisa andar um pouco. Deus pergunta para ele, o que está acontecendo, Elias? E a gente vê na relação de Deus com Elias, uma das terapias mais profundas para quem sofre na sua alma, uma coisinha tão básica que a gente vive, que a gente sabe que tem, uma coisinha chamada oração. Porque na oração esse homem pode escancarar ao Pai as dores mais profundas da sua alma, mais profundas da sua alma. Ele não estava sozinho, mas ele se sentia sozinho.
Ele via um povo se entregando à desgraça e aquilo consumia ele. A desgraça de Israel era a desgraça de Elias. Era a dor na alma do profeta. E Deus chega para o seu filho e diz: fala comigo, filho. Fala mais. E quando Elias começa a reclamar, o que Deus diz? Fala mais, filho. Fala mais. E aí então, diz o versículo 11, é a hora que Deus responde então mais uma vez a Elias. Então foi-lhe dito: saia daí, sai desse lugar que você está, e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, diz o versículo 11, e um grande e forte vento fendia os montes e quebravam as rochas diante do Senhor. Porque se Deus é poderoso, o que a gente entende? Ele vai vir por meio de um ato poderoso. Deus vai vir por meio de uma ventania. Deus vai vir por meio de um terremoto. E, irmãos, Deus vem da forma que Ele quiser, dependendo da circunstância. E Ele é sábio. Quando o povo de Deus, no Novo Testamento, clamava pelos profetas, a igreja em oração na casa, clamando pelos apóstolos, aliás, os apóstolos sendo perseguidos, diz a palavra que eles oraram tanto, que a casa que eles estavam, aconteceu o quê? Tremeu. Quando Paulo e Silas adoraram e louvaram na prisão, Deus enviou o quê? Um terremoto. Então Elias vê, ou pelo menos sente, um forte vento que quebrava, abria as montanhas, quebravam as rochas, algo poderoso. Mas diz a palavra, o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Em algumas traduções diz, veio uma brisa. Irmãos, Elias está com a alma dele quebrada. O coração daquele homem está sofrido. Então Deus não ia vir para aquele homem numa dor profunda na sua alma. Deus não ia vir assim de solo, irmãos. Então Deus não veio com um terremoto, porque a vida daquele homem estava agitada demais. A sua mente não parava. Quantas vezes alguns aí, irmãos, eu passo desse mal. Tenta dormir e não consegue, porque parece que o cérebro não desliga. Vem um turbilhão de coisas na sua mente, você pensa um monte de coisa, você pensa, meu Deus do céu, eu quero parar. Como diz o Cláudio Duarte, é a hora de entrar na caixa, que fala que o homem tem a caixa do nada, né? Senhor, como eu queria a caixa do nada aqui agora. Mas não vem a caixa do nada. E no meio daquele turbilhão, há momentos da minha vida onde, meus irmãos, eu queria assim ouvir aquele rock pesadão mesmo, porque eu estava precisando dar uma forçada nos esqueletos, dar aquela agitada. Mas na hora que estou muito agitado, aí é a hora que eu preciso ouvir calmo, sereno e tranquilo. Deus sabia que naquele momento o que Elias precisava não era alguém vindo para dar um tapão no cara. Aquele homem precisava de uma palavra doce. Ele precisava de uma calmaria.
Então o Deus que pode mandar um vento para destruir montanhas e quebrar rochas, é o Deus que mostra o seu poder numa brisa, num ventinho suave. Onde o profeta pôde sentir em si o toque do Eterno. E diz aí, versículo 13, quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo se pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. O que Elias falou, irmãos? A mesma coisa. É o que estava na mente, é o que fazia aquele coração sofrer. E Deus ouve, irmãos, uma oração sincera. Coloca diante de Deus a sua dor, respeite, mas o respeite, mas não seja mentiroso com Ele. Coloque seu sofrimento, como disse o apóstolo Pedro, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. E a gente vê na terapia de Deus a Elias, que Deus continua dando propósito a Elias. Deus não vê aquele homem depressivo como alguém inútil. Ele não deixa Elias se entregar ao nada, à inutilidade. Deus continua enchendo o coração de Elias de propósito na sua existência, porque, irmãos, um depressivo também precisa de propósitos para viver, porque se ele perder todos eles... E a gente vê Deus então assim tratando Elias. Versículo 16, Deus manda Elias ungir várias pessoas. Unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. Aquele homem que achava que era menor que os seus pais, aquele homem que achava que não era nada, Deus disse para ele: você tem grandes propósitos. E perceba o propósito, irmãos. Você vai ungir um rei ainda, e você vai ainda ungir o principal profeta de Israel depois de você, o que vai assumir a sua liderança. Você pode achar que quer morrer, mas para você sempre será meu filhinho querido e amado. Você pode achar que para você acabou, mas eu digo para você, meu filho, que a nossa jornada está só começando. Você quer morrer, né, Elias? Mas eu vou fazer você viver para sempre. Deus mostra para ele que ele não está sozinho, ainda que ele pense que está. No versículo 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Perceba, irmãos, o que Elias disse para o Senhor? Só sou eu. E Deus não chega assim para ele: é mentiroso, sai daí, preguiçoso, vagabundo, se levanta, vai se entregar a esse negócio aí. Deus ouviu Elias dizer: só tem eu, Senhor. Ah, só tem você? Toma aqui uma comidinha, Elias, para você. Só tem eu, Senhor. Tá bom, Elias, vamos caminhar junto, uma jornadazinha de 40 dias e 40 noites. Vamos dar uma andada por aí, Elias. Só tem eu, Senhor. Elias, vamos se ocupar aí. Ocupa sua mente, suas atitudes. Só tem eu, Senhor. Calma aí, Elias. Eu vou te tocar com um ventinho fraquinho, para você sentir uma calmaria na sua alma, no seu corpo. Só tem eu, Senhor. E Deus mesmo aqui diz para Elias: Elias, você pensa que está sozinho, mas eu conservei, em meio à idolatria, à perversidade de Israel, eu preservei 7.000 que não
se prostra aos falsos deuses desses dias. Meu irmão, a gente pode achar que a igreja fracassou, que a igreja está fracassando nessa pandemia. A gente pode ir no meio dos escândalos que tem atingido nossa nação. Pastores, pastoras, assassinatos, roubos. A gente pode achar, essa nação está entregue a falsos profetas, essa nação não tem um crente que presta, essa nação não tem cristão de verdade, essa nação não tem jeito, e Deus diz pra gente: eu tenho 7.000 que não se prostra aos falsos deuses do Brasil. E no Brasil é muito mais do que 7.000, irmãos. 7.000 era em Israel, no Brasil hoje é muito mais do que 7.000. E Deus ensina a gente. Deus não chega agitando o homem. Deus não chega acusando o homem. Deus não chega dizendo aquela linguagem meio nordestina: ô desgraça, por que está aperreado aí? Ô se levanta, homem. Ô vagabundo. Deus ouve. Então, meu irmão, minha irmã, vamos aprender a tratar nossos irmãos que sofrem, não como o homem pecador trata, mas como Deus poderoso trata os seus filhos. Do jeito que Deus tratou Elias. E aí eu estava lendo também um livro do Timothy Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. E ele fala sobre o equilíbrio necessário no tratamento com quem sofre a depressão. E ele citou uma coisa que eu achei interessante demais. Ele fala assim: o equilíbrio é impressionante. Hoje em dia, algumas pessoas acham que a depressão só diz a respeito ao aspecto físico. Quer dizer, as alterações nesses neurotransmissores, nesses hormônios. É uma questão de química do cérebro e, portanto, basta tomar remédio e descansar. Então, alguns dizem que é o quê? É só dar um remédio e descansa. Outros, geralmente cristãos, aproximam diante do deprimido e dizem: reaja, arrepende-se, endireite as coisas com Deus, se aprume, faz o que é certo. Mas na história de Elias, Deus mostra que somos criaturas complexas com corpo e alma. Simplificar demais o tratamento seria quebrar o caniço esmagado, apagar o pavio que fumega. Esmagar o caniço quebrado é pegar aquele gravetozinho simbolizando aqui do jeito que já está quebrado e você terminar de destruir ele, esmagá-lo. E o pavio que fumega é apagar, um pouquinho do fogo que ainda está ali no pavio e apagar de vez. Deus não age assim. Na hora certa, a pessoa desanimada talvez precise ser confrontada, desafiada, na hora certa. Mas talvez ela também precise de uma caminhada pela praia e de uma excelente refeição. O que Deus fez com Elias? Deu uma excelente refeição para ele e falou: vamos caminhar um pouquinho, vamos andar junto aqui, nós dois. Deus não chega contrariando, Deus não chega confrontando, Deus chega simplesmente com amor e paciência ao seu filho. A gente, irmãos, pode supor que uma pessoa está de moleza e não com depressão, mas a questão é o seguinte: a gente tem certeza? A gente sabe distinguir uma pessoa que está com moleza, uma pessoa que está com preguiça, uma pessoa que está entregue a alguém que de fato está sofrendo de depressão? Então a gente tem que tomar muito cuidado na forma como a gente vai lidar. Por exemplo, irmãos, vou dar um exemplo aqui da pandemia. Muitas pessoas no meio dessa pandemia, elas estão sofrendo com o distanciamento dos cultos, por exemplo, porque elas são pessoas realmente que sofreram com a pandemia, perderam entes queridos, são pessoas com problemas realmente de saúde, estão muito temerosas com a sua condição física, com a realidade da sua família. Irmãos nossos não estão com a gente aqui, como nós estamos aqui, e estão sofrendo por causa disso. Queriam muito estar aqui, queriam muito estar nos seus compromissos, nas suas atividades, mas elas de fato têm um pensamento acerca da pandemia que a gente que está aqui não tem.
ela entende que tem que se resguardar de algumas coisas, enquanto a gente entende que dá para encarar. O que eu digo para quem está na transmissão, olhando aqui agora para a câmera, né, é o seguinte: de todos os lugares que eu vou, nesse momento da pandemia, o mais seguro é a igreja. Sem sombra de dúvidas, irmão. Se tem um lugar que a gente respeita a condição, está um tempão aí vocês de máscara aí, respeitando, aguentando esse negócio aqui, e eu não termino essa mensagem, né? Um dos lugares mais seguros. Mas desde o começo eu falei, a gente não confronta ninguém, a gente não vai acusar quem é mais forte, quem é mais fraco, quem está no culto é mais forte, quem está em casa é mais fraco, a gente não tem isso. Cada pessoa tem sua condição, irmãos. Então, pastor, irmão, é o seguinte: como pastor, eu tenho uma plena certeza, muitos irmãos, e eu sei muitos deles, que eu sei de cada um, que não estão aqui com a gente porque realmente tem uma postura de ser bem mais, de preservarem bem mais sua condição. Outros sofrem das doenças crônicas, mas irmãos, muitos também nesse momento esfriaram na fé, estão desanimados e aproveitaram o momento para fazer o que já queriam há muito tempo, que não era não frequentar culto. Mas a gente sabe quem é. E se a gente tem um irmão que parou de frequentar culto porque esfriou-se espiritualmente, a gente não precisa amar esse irmão também? Ele também tem uma fraqueza, ele tem um problema espiritual, que ele precisa simplesmente também ser amado por nós. E se nós entendemos que nós somos mais fortes, o que Paulo mandou? Que os fortes carregam os fracos. Muitos irmãos, nesse momento de pandemia, gostaram desse negócio de frequentar culto, de poder ficar em casa, de vez em quando, ou quase nunca assistir uma live. Mas irmãos, a gente tem que orar por eles e amá-los, porque de alguma forma eles estão sofrendo a falta de fé, sofrendo a falta de compromisso, sofrendo a falta de encontro com Deus. Eles estão precisando sentir Deus na brisa que tocou Elias. Ou então alguns estão precisando daquela ventania que destruiu a rocha. Se Deus mandou a gente amar os nossos inimigos, irmãos, por que a gente vai maltratar o nosso irmão com agonia na alma? Somos um povo simplesmente chamado para amar. E eu estava citando aqui o texto de Timothy Keller, porque justamente o que a gente vê hoje é o seguinte, irmãos: alguns falam o seguinte: não, depressão é remédio, então toma remédio e pronto. Outros, numa ala aí, talvez aí louca, cristã, vai dizer: não, isso aí tem que se arrepender, tem que tomar jeito na vida. E a gente vê aqui Deus tratando o homem como? Deus está dizendo que na situação de hoje, se for preciso tomar remédio, não tomar remédio. Não é isso, irmãos. O que acontece é o seguinte: da mesma forma como um psiquiatra, um neurologista precisa tratar uma pessoa com os medicamentos necessários, ou um psicólogo com a terapia necessária, mas isso não exclui o cuidado dos irmãos, o cuidado dos amigos, o cuidado da família, em levar uma comidinha gostosa. Irmãos, é mais fácil a gente falar mal dos outros do que ir na casa levar uma comidinha gostosa e dar trabalho. É mais fácil falar mal e detonar do que dizer, botar dentro do carro e dizer: vamos na praia, vamos caminhar um pouquinho lá, vamos do Leme ao Arpoador, dar uma caminhada. Estar na casa da pessoa, orar por ela, passar um tempo com ela. E aí, irmãos, fechando, eu quero citar aqui os sinais de advertência da depressão, citando mais uma vez o N. Cordeiro no livro Andando com um Tanque Vazio, onde ele diz: sensação de desesperança. Pessoas deprimidas acreditam que a vida não vai melhorar e vem pouca esperança de melhora. Era o caso de Elias. Só sobrou eu, e ainda querem me matar. Lágrimas frequentes, dificuldades para se concentrar, dificuldades para tomar decisão, irritabilidade, insônia, níveis de atividades menores, sentimento de solidão, falta de atração conjugal, distúrbios alimentares, dores. Na dúvida,
A gente não sabe se aquela pessoa está se entregando ou se ela realmente está sofrendo de um mal na sua alma. Na dúvida, simplesmente ame. Simplesmente leve o consolo. Se temos que amar os inimigos, devemos amar o nosso irmão, mesmo que a gente esteja na dúvida se ele está sofrendo de uma doença ou se ele está acomodado. E lembra o seguinte, irmãos: a escola de Jesus agora é para quem está sofrendo a dor na alma, não apenas para quem vai tratar dele, ajudá-lo. Muitos sentem vergonha da dor que sente na alma, sente vergonha dos seus distúrbios, da sua falta de saúde mental. E Jesus ensina para a gente que nós não temos que ter vergonha de nada, porque Ele, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor soberano, não teve vergonha de mostrar para os seus amigos a dor, a angústia que Ele enfrentou na sua alma. E quando Jesus foi para o maior confronto da sua vida em oração no jardim do Getsêmani, onde Ele disse: minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele não foi sozinho, Ele fez o que? Levou Pedro, Tiago e João. Ele levou os seus amigos mais próximos e disse para eles: fiquem aqui e orem comigo, que eu vou ali orar. E diz a palavra que Jesus voltava para Pedro, Tiago e João, eles estavam o quê? Dormindo. E dizia para eles: acordem, vocês não podem orar comigo? E Jesus ia lá novamente orar. E a agonia dele era tão grande, e ele pedia ao Pai: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Parecia que ele estava desistindo. A agonia era tão grande, a dor era tão imensa que ele suou sangue. E Lucas, irmãos, ele retrata uma coisa acerca do sono de Pedro, Tiago e João. Diz que Pedro, Tiago e João dormiram de tristeza. Talvez por ver aquele que era a base deles, a segurança deles, aquele que é inabalável, indo com a boca no pó em oração, clamando ao Pai em desespero, se fosse possível mudar o plano, sentindo o peso que Pedro, Tiago e João não sabia, que ele sentia na sua alma, no seu corpo, a agonia do nosso mal, do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa malícia, da nossa perversidade, tudo sobre o ombro dele. E nessa noite escura da alma de Jesus, ele não passou sozinho, ele não escondeu isso. E Pedro, Tiago e João dormiram de tristeza, talvez porque é o seguinte: eles não aguentavam ver o mestre naquela dor. Como eles poderiam ajudar aquele que veio para ajudar eles? Eles não conseguiam ajudar nem a eles mesmos, como é que eles vão ajudar Jesus? Mas mesmo dormindo, eles ficaram lá. Mesmo falhando em não continuar orando, pelo menos eles estavam lá. E Jesus não escondeu isso, irmãos. Meu irmão e minha irmã que sofre, que sente dor profunda, angústia, depressão, ansiedade ou outros distúrbios, por que você vai querer fingir que é um Superman ou uma Mulher Maravilha, se nem Jesus escondeu a sua angústia? Nem Jesus fez isso, por que a gente vai querer fazer isso? E aí, sabe que Deus mostra para você e para mim? Eu estou com vocês. Vamos colocar em pé nessa hora, vamos adorar o Senhor e vamos orar a Ele. Coloca diante do Senhor, lance o seu coração a Ele. Eu quero que a gente nesse momento ore pelos nossos irmãos, ou por você mesmo que está aqui, se você sofre algum desse mal. E eu quero convidar aqueles que assim sentirem, a gente não faz aglomeração aqui na frente, mas eu quero convidar aqueles que querem se colocar de joelhos. Nesse momento, se coloque de joelho e lance sua alma diante do Senhor. Se você se sentir bem, se colocar de joelho nessa hora, se coloque de joelho. Senão você pode ficar em pé mesmo. Se você sentir isso no coração. E nesse momento, lance diante de Jesus a sua dor. Lance diante dele o que anda na sua alma.
Grite pelo socorro do Pai. Ele caminha comigo, Ele alimenta a sua vida. Ele pode vir aqui nessa noite com uma brisa suave, acalmando seu coração, sua mente, sua vida, meu irmão. Pai maravilhoso e santo, nós louvamos a Ti e agradecemos por Sua imensa misericórdia. Muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio de sermos Seus filhos. Muito obrigado, meu Pai, por cuidar de nós. Nessa hora, meu Deus, vai ao coração de cada irmão e irmã sofridos, ó Deus. Ó Pai, que tem passado por angústias em sua alma, nesses dias em que as coisas complicam mais ainda. Ó Pai Santo, alivia, que eles sintam sua doce presença, que eles sintam que o Senhor está ali do lado. Pai bendito, cuida da gente. Ó Senhor, o Senhor conhece nossa realidade aqui, transborda-nos de Ti. Ó Deus Santo, nos renova, Pai. Visita-nos, ó Deus, com a Tua cura, com a paz que excede todo entendimento. E perdoa-nos, ó Pai, por momentos em que não confiamos em Ti, que nos entregamos ao nosso próprio coração e não entendemos que nós podemos clamar a Ti, que o Senhor nos ouve, que podemos chorar diante de Ti, gritar pelo Seu socorro. Renova-nos, ó Pai, e ensina-nos a ajudar os nossos irmãos, a tratar a alma uns dos outros, ó Pai, a lidar com a agonia. Abençoa os depressivos, ó Pai, cura-os. Manifesta o Teu poder, ó Deus. Restaura vidas, renova vidas. Ó Deus Santo, é nosso clamor a Ti. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso e eterno de Deus nosso Pai, as doces consolações, a comunhão perfeita, o fruto, a plenitude, os dons do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, sobre todo o povo escolhido de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Digamos juntos, amém.